Voltamos ao assunto de autenticação e autorização no NestJS, e dessa vez eu vou te mostrar como integrar com o Firebase, cadastro, login, logout e controle de acesso a rotas privadas, tudo no vídeo de hoje, bora! Bem-vindo ao Fio Code. Eu sou o Fio e eu tô aqui para te ajudar a ser 1% melhor a cada dia. Olha só o que a gente vai construir hoje. Esse aqui é o Swagger, que é como se fosse uma documentação online da nossa API, que permite testar os endpoints de forma bem interativa. Isso aqui é criado de forma automática por um plugin que a gente instala, e eu já vou mostrar como é que faz. Tem aqui o endpoint de cadastro de usuário, puxar o perfil completo, mas aí esse cadeado indica que a gente precisa estar logado, passando um token para requisição. Para isso a gente tem os endpoints de autenticação, com o login, o logout e o Refresh Authentication, que é para reautenticar gerando um novo token para o usuário. Para isso, então, já cria aí a sua conta no firebase.com, clica aqui para criar um projeto, dá um nome para ele, continua. Não precisa habilitar os analytics, não é necessário. Vem aqui no build para habilitar a autenticação, clica aqui no Get Started e por enquanto vamos habilitar só a autenticação com e-mail e senha. Daí vem aqui nas configurações do projeto, copia essa chave de API aqui, vem também no Service Accounts, pede para gerar uma nova chave privada e ele faz o download de um arquivo que tem esse conteúdo aqui. Eu já criei um projeto usando o comando nestnew. Dá uma olhada nesse vídeo aqui se você está chegando agora no NestJS e ainda não sabe do que eu estou falando. Já cria aí um arquivo .env com as chaves Firebase API Key e Firebase Admin Credentials. A chave de API é essa menor e para as credenciais vai todo o conteúdo daquele arquivo da Service Account. Isso é o que a gente vai usar para configurar o Firebase no nosso projeto. E agora os pacotes que a gente precisa instalar, o Firebase Admin, NestJS Swagger, NestJS Config, Class Transformer, Class Validator e o Axios. Abre o main.ts e escreve aí a sua função configure swagger, não esquecendo de chamar ela aqui em cima. Isso é o que vai criar para a gente aquela página que eu mostrei antes, onde você vai poder ver a documentação dos endpoints e testar cada um. Escreve também a função configure validation pipe para ser chamada logo depois de configurar o swagger, e essa função vai validar automaticamente as entradas de dados para a nossa API. Usa o comando nestgmodule para criar o módulo do Firebase, também o de autenticação e o de usuários. Eu vou começar aqui pelo módulo do Firebase porque ele é básico para o projeto. O primeiro arquivo vai ser o Firebase Config Service. O código desse cara não tem segredo, é só uma classe que recebe a chave de API e expõe ela para o resto da nossa aplicação. E daí vamos fazer o Firebase módulo, que vai ser a parte mais chatinha. Começa importando aí o módulo do Firebase Admin, marca esse módulo como global e vai ter o método estático forRoot, que é para a gente configurar esse módulo uma vez só lá na raiz da aplicação. Dentro dele, adiciona um provider para o Firebase Config, que é aquela classe de serviço que a gente acabou de criar, pedindo a config service para ler o arquivo .env, valida se a chave de API foi fornecida no arquivo, daí inicializa e retorna essa classe de serviço sem muito mistério. Embaixo dele vem o Firebase Provider. Esse provider não vai fornecer nenhuma classe específica para o nosso projeto, mas ele vai configurar o Firebase Admin. De novo, recebe a config service para ler configuração, faz uma validação, dá um parse naquele JSON e repassa para o Firebase Admin, Initialize App, retorna no final e boa. Por fim, ainda dentro do forRoot, faz esse return, que retorna o módulo configurado com esses dois providers que a gente acabou de criar, no Providers e no Exports. Para amarrar tudo isso, vem aqui no app module, no Imports a gente puxa o config module, configurando como isGlobal para ele ficar disponível para toda a aplicação, e daí adiciona a chamada forRoot no Firebase module que a gente acabou de criar. Agora sim, a gente tem tudo que a gente precisa para começar a trabalhar de fato com o nosso Firebase. Vamos então criar a nossa Firebase Service, que é a classe que vai interagir com o Firebase. Cria a classe e marque ela como injectable, importa nela o Firebase Admin e o nosso primeiro método vai ser a Create User, sendo que esse Create Request e User Record vem da lib do Firebase, é só importar, chama isso daqui direto lá no Firebase Admin e com isso a gente já vai conseguir criar o usuário. No módulo Users, cria a pastinha DTOs, o arquivo Register User DTO, e o código dele é esse aqui, que é simplesmente uma classe com as propriedades que a gente quer no cadastro do usuário, com esses decorators que fazem a validação dos dados. Por exemplo, o last name tem que ser uma string e não pode estar vazia, o e-mail tem que ser um e-mail, a senha tem que ter entre 8 e 20 caracteres, e isso funciona por causa desse configure validation pipe que a gente colocou aqui no nosso main.ts. Já esse API property aqui é para o Swagger, que vai fazer aparecer uma descrição para o campo lá naquela página de documentação e teste da nossa API. Bora criar a User Service, que é uma classe marcada como injectable, recebe a nossa Firebase Service no construtor, com o método Register User, que recebe o DTO por parâmetro e simplesmente repassa para a Firebase Service, bem simples. Vamos para o arquivo users.controller, que é bem parecido, uma classe marcada como controller, com um endpoint post chamado register, que recebe os dados para cadastro no corpo da requisição
já validados e repassa isso para a nossa classe de serviço. A Users Module daí ficou fácil porque é só importar essa Users Controller nos controllers, botar a User Service nos providers e nos exports caso algum outro módulo queira interagir com usuários. Bora testar então, abre o terminal, já faz aí npm start dev e temos o nosso primeiro erro. É claro, faltou registrar o Firebase Service. Vem aqui no Firebase Module e coloca aqui no providers e no export a Firebase Service. Já deu tudo certo aqui. E se você abrir agora o seu localhost 3000/API, você já tem a sua página de Swagger para testar o cadastro. Clica aqui para testar, edita aí os dados como você quiser, manda executar e já está aí o retorno vindo direto lá do Firebase. Bom demais, agora que tem cadastro com o usuário, vamos fazer o login. Abre a sua Firebase Service, importa aqui no construtor a Firebase Config Service para setar a chave de API, porque agora a gente vai criar esse método sign-in com e-mail e password, que vai fazer uma requisição de API ao invés de usar o Firebase Admin. Isso porque a lib que faz a autenticação do Firebase é a Firebase UI, que é uma lib de front-end, mas aqui no caso a gente está fazendo a autenticação no back-end, o que é muito interessante se você estiver criando uma API que outras empresas, outras pessoas vão consumir. Nesse caso, você evita que quem está integrando contigo tenha também que integrar com o Firebase. Então, essa requisição vai para as APIs do Google, porque o Firebase é do Google, né? Passando a nossa chave de API, e daí precisa desse método send-post-request, que vai usar o Axios para fazer a chamada de API para a gente. E eu estou criando esse método separado porque a gente vai reutilizar, vocês já vão ver como. Com o método de login pronto no Firebase, agora a gente vai expor isso no módulo de autenticação. Então, aqui na pastinha do Alf, vai a pastinha DTOs também, com o arquivo login.dto.ts, que é bem simples, mesmo esquema do outro, as propriedades validadas, com a descrição que vai aparecer lá no Swagger. Cria a classe Alf Service e puxa no construtor a Firebase Service, passando para aquele nosso método de login o e-mail e a senha, extraindo e retornando o ID Token, que funciona como um Access Token, o Refresh Token que a gente vai usar para renovar a sessão do usuário quando ela expirar, e o Expires-in, que justamente nos diz quando que a sessão expira. Vamos agora de alfcontroller.ts, que é basicamente um endpoint post chamado login, recebe os nossos dados no corpo, repassa para Alf Service, mesma coisa que a gente fez na Users Controller, não tem segredo. Bora para a Alf Módulo então, marca ela como global, porque a gente vai usar coisas de autenticação em todo o projeto e eu não quero ter que ficar reimportando, daí importa a Alf Controller nos controllers, Alf Service no providers e bora testar. Dando um refresh, a gente já deve ver aqui o endpoint de autenticação, ele está aqui. Clica para testar. Meu e-mail é o philcode@melinator. Bota aqui a senha, executar. E olha só que legal, tá aqui os nossos tokens. Esse tempo de expiração aqui é do ID Token, que como eu falei, funciona como um Access Token, sendo que o Refresh Token dura muito mais tempo do que o Access Token, já que o propósito dele é renovar a sessão depois que ela tiver expirado. Já aproveita para deixar o like se esse vídeo está te ajudando. Se inscreve, compartilha, manda para os amigos, manda para sua avó, vai que ela quer desenvolver um aplicativo em Nest.js e me ajuda aí a fazer o Philcode alcançar mais pessoas. Agora que a gente tem um token, a gente quer fazer um endpoint que precisa desse token para retornar informação privada. Vamos criar um método de endpoint de perfil que retorna as informações completas do usuário a partir do token dele, mas para isso a gente volta aqui no módulo do Firebase para dar suporte a essa ação. Abre a Firebase Service e adiciona aqui o módulo Verify ID Token. Ele é o que vai receber aquele token lá que eu falei que é o Access Token, também chamado de ID Token, e repassa para o Firebase Admin no método de mesmo nome, retornando esse Decoded ID Token que vem do próprio Firebase. Repara que a gente não está falando de banco de dados aqui nessa solução e realmente não precisa, porque o Firebase ele já te dá uma solução bem completa de autenticação e autorização. Bora para Users Controller então, recebendo a Firebase Service aqui no construtor e adicionando esse endpoint Get Profile, que vai basicamente receber um token e repassar ele para o Firebase. Mas para facilitar a nossa vida nesse endpoint e em outros, nós vamos criar esse guard e esse decorator, sendo que o AlfGuard a gente vai usar em todas as rotas da aplicação que forem restritas, ou seja, aquelas que precisarem de um token para acessar. Tem também esse Decorator ID Token, que vai fazer o trabalho de acessar o objeto da requisição, ler o cabeçalho, extrair o token de lá para a gente. Por fim, tem esse API Better Auth, que vem lá do Swagger e vai permitir a gente informar o token nos endpoints da aplicação que forem privados. E como esses dois caras são bem relacionados à autenticação, eu vou criar eles dentro da pastinha de Alf.
já cria aí o arquivo id tokenDecorator.ts e o que esse cara faz é bem simples. Ele usa o create param decorator, que vem aqui do Nest, e ele é basicamente um facilitador para você criar decorators de parâmetros de método, ou seja, esses que você usa assim antes do nome do parâmetro. E é isso que faz o Nest.js saber que ele tem que preencher para você o valor daquele parâmetro com o resultado do código que você escreveu aqui. No caso, a gente pega a requisição, pega o cabeçalho de autorização, dá um split no espaço, porque um token vem mais ou menos nesse formato aqui. Se ele for mesmo do tipo better e tiver um token, a gente retorna, do contrário não tem token, a gente retorna nulo. Vamos então criar o arquivo offguard.ts, que mais ou menos repete isso, só que ele vai além. O offguard implementa essa interface canActivate, que te obriga a implementar um método com o mesmo nome, que retorna um booleano indicando se essa request está válida e pode avançar, ou se está inválida e tem que parar por aqui mesmo. Já que é um guard de autenticação, o que a gente quer fazer é requerer um token válido para a pessoa acessar o endpoint. Então, igual ali no nosso ID token, pega a request, pega o cabeçalho de autorização, pega o token e usa aquele nosso método verifyIdToken do Firebase Service para ver se esse token é válido. Retorna true nesse caso, do contrário a request está inválida, retorna falso. Como esse offguard está marcado como injectable, ele precisa ser configurado aqui no auth-module e é só botar ele aqui nos providers. Com isso feito, volta aqui na Users Controller para importar esses caras e agora é só testar. Vamos aproveitar esse ID token do último login, dá um refresh na tela e já temos aqui o Users Profile. Repara que tem esse cadeado aqui do lado indicando que ele é um endpoint autenticado. Aqui em cima também a gente tem esse Authorize. Só clicar nele, coloca aqui o seu token, Authorize, pode fechar. E agora com isso, ao fazer essa chamada desse GET aqui, vem as informações do usuário lá do Firebase, mas se eu vier aqui de novo no Authorize e der um logout removendo esse token, quando eu tento acessar de novo, já dá 403 forbidden. Até agora a gente não fez nenhum tratamento de erro e isso foi de propósito porque eu queria fazer isso de forma centralizada aqui no módulo do Firebase, já que é aqui onde os erros podem acontecer. Os erros que vêm das chamadas do Firebase têm um formato diferente dos erros que vêm aqui da chamada das APIs do Google. E esse é mais um motivo para eu querer centralizar o tratamento de erros aqui, para evitar deixar vazar para outros módulos a responsabilidade de saber como é que o Firebase funciona ou deixa de funcionar. Vamos trazer para dentro da Firebase Service, aqui no final, o método handle Firebase auth error. Na minha experiência trabalhando com o Firebase, quando o erro começa com auth barra, esse é um erro que o usuário pode consertar, então por isso a gente devolve como um bad request. Do contrário, é um erro interno da aplicação e a gente expõe como error mesmo, porque dessa forma o Nest.js não expõe os detalhes do problema para o usuário final da API e a gente tem a oportunidade de fazer o log desse erro antes de lançar a exceção. O assunto desse vídeo não é log, então eu vou simplificar, mas dá uma olhada nesse vídeo aqui para você entender como faz logs na sua aplicação do jeito profissional, porque tem o jeito certo e o jeito errado de fazer logs e eu te explico nesse vídeo como que funciona. Mas vamos trazer também esse método handle REST API error. Esse aqui é o método que vai lidar com os erros das chamadas de API do Google. Se o código do erro for 400, aí a gente devolve um bad request para o usuário e eu já botei esse dicionário com os erros que eu vi enquanto eu implementava, porque vem um código de erro nesse formato e a gente quer traduzir para um formato mais amigável. Daí a gente vem agora nos métodos que a gente já tem e adiciona a chamada para o tratamento de erro. Só precisa converter aqui para user record para satisfazer o TypeScript, faz a mesma coisa aqui com o decoded ID token e no caso desse send post request, que é uma chamada de API, a gente chama o handle REST API error. Tá faltando agora fazer o logout e o refresh token. E nessa altura do campeonato, como eu já mostrei como interagir com o Firebase, acabamos de ver como tratar os erros, eu vou acelerar essa parte e depois é só você pegar o código-fonte no link que está aqui na descrição do vídeo. Na Firebase Service, a gente precisa desse método refresh auth token, que vai precisar desse método de apoio send refresh auth token request, porque a requisição do refresh token é feito diretamente nas APIs do Google. Para o logout, a gente já precisa do revoke refresh token, que é direto lá no Firebase Admin. Já trouxe esses dois métodos com o tratamento de erro bonitinho e bora para o módulo de autenticação, porque a continuação disso está por aqui. O método de logout recebe o token, chama o verifyId token para extrair de lá o ID do usuário, que é o que a gente precisa passar para a Firebase Service e revogar os tokens de acesso. O refresh auth token é mais simples porque ele só recebe o token e repassa para a Firebase Service. Por fim, tem que expor esses caras no controller, então tá aqui o endpoint de logout, que usa o verbo post, retorna o HTTP code 204 ao invés do padrão 220
201, porque apesar de ser um post, a gente não está criando nada, então a gente retorna um no content. Diz para o Swagger que esse método requer um token, usa o nosso guard customizado para não deixar o método ser acessado efetivamente ser um token, e usa o parameter decorator ID token para obter o token da requisição. Para fazer o refresh, a gente vai precisar de um DTO. Esse é o mais simples, porque ele só tem uma propriedade que é o refresh token, e está aqui o endpoint, verbo post, retorna o código 200, repassa o refresh token que ele recebeu. Atualizando a nossa documentação, está aqui o endpoint de cadastro, de login para obter o token, profile, que é um endpoint de acesso privado, o refresh auth, que permite a gente renovar a sessão do usuário. Olha aí que legal, ele retorna o código 200 com um novo ID token. E finalmente o logout, que a gente precisa botar um token aqui na requisição, para daí chamar o endpoint, receber o código 204 que deu certo, e se tentar agora acessar o perfil do usuário, toma um 403 na cara porque não funciona mais. Tá entregue! Nossa senhora, bastante coisa, mas a gente deu conta. Eu acho a estrutura desse projeto bacana porque ela serve como base para você trocar por outros tipos de autenticação, tipo Auth0. Então ele é um projeto que serve meio como template. Mas diz aí nos comentários o que você achou e eu posso continuar esse assunto trazendo o RBAC, que é o controle de acesso por funções de usuário, também conhecido como roles. Mas hoje eu fico por aqui e até a próxima.